Trembolona, benefícios e efeitos colaterais. Uma das drogas mais procuradas e admiradas por aqueles que cultuam o corpo, a trembolona se tornou muito popular tanto entre os profissionais de bodybuilding como entre os amadores e até mesmo entre atletas de diversos esportes. A trembolona se tornou tão especial e chamou tanta atenção por ser uma droga que começa a proporcionar um outro nível de benefícios em relação ao ganho de massa muscular. Por possuir efeitos colaterais relativamente fortes, a trembolona pode ser motivo de desconfiança para alguns, mas os ganhos relacionados no uso desse anabolizante são realmente impressionantes. Entre os benefícios gerados pela trembolona podemos citar o grande aumento da densidade muscular, grande aumento de força, exposição, potência e vascularização, e tudo isso sem contar com os efeitos de aromatização, ou seja, evitando a retenção de líquidos e impedindo que o usuário ganhe peso por estar inchado. Conhecendo a trembolona um pouco mais de perto. Um dos esteroides anabolizantes mais potentes já conhecido, a trembolona é injetável e desperta a curiosidade até mesmo dos mais estudiosos do assunto, uma vez que os efeitos e as alterações que a trembolona faz no corpo não são muito bem entendidos e os estudos já realizados foram em boa parte inconclusivos. Esse é um fator que pode gerar bastante desconfiança àqueles que estão preocupados com a saúde, mas aqueles que veem apenas o objetivo de ganhar massa muscular se mostram sempre muito empolgados quando ficam sabendo sobre os poderes da trembolona. A trembolona é uma modificação da molécula original da testosterona, onde existe uma alteração pontual no carbono 19 dessa molécula, o que garante os eficientes resultados do anabolizante e a inexistência de efeitos como a retenção de líquidos. Por ser uma modificação da testosterona, a trembolona é ainda mais anabólica do que a primeira, aumentando consideravelmente os níveis de IGF-1 no tecido muscular. Nesse sentido, além dos efeitos de hipertrofia, ocorre também um grande aumento nos níveis de hiperplasia, potencializando ainda mais os efeitos do anabolizante. Quando comparamos trembolona e testosterona, a trembolona se mostra muito mais androgênica, uma vez que ela consegue se ligar aos receptores androgênicos com uma maior facilidade e força quando comparada com a testosterona, resultando em um aumento significativo no ganho de massa muscular e nos níveis de redução de gorduras. A trembolona ainda ganha em relação à síntese proteica, uma vez que aumenta os níveis de retenção de nitrogênio no músculo, diminuindo ainda o cortisol e hormônios glucocorticoides que são muito catabólicos. Além de todos esses efeitos impressionantes, a trembolona ainda melhora significativamente a metabolização de nutrientes macros e micros, como minerais, aumentando a capacidade do tecido muscular, sendo ainda mais efetiva em relação ao crescimento muscular, uma vez que agora os substratos necessários para o crescimento dos músculos passam a ter sua síntese mais facilitada. Além dessas sínteses, a trembolona ainda é responsável pelo aumento das células vermelhas, possibilitando uma maior oxigenação dos tecidos, entre eles o muscular, contribuindo ainda para uma melhor vascularização. Como podemos perceber, os benefícios divididos relacionados à trembolona são muitos, e por esse motivo esse é um dos anabolizantes mais procurados e conhecidos entre aqueles que praticam a musculação. A seguir, vamos conferir os efeitos colaterais e analisar vale a pena se arriscar a tantos efeitos colaterais em prol desses benefícios. Efeitos colaterais da trembolona. Um dos principais e mais perigosos efeitos colaterais da trembolona se faz em relação ao elevado aumento da pressão arterial. Apesar de não ocorrer a retenção de líquidos, a pressão arterial pode ser aumentada a níveis muito elevados, onde é necessário acompanhamento médico e possivelmente o abandono do uso do anabolizante, uma vez que uma elevada pressão arterial pode levar inclusive ao óbito. Um dos efeitos colaterais mais comuns em relação aos anabolizantes é a ginecomastia, aumento do tecido mamário, em homens, onde ainda que a trembolona seja resistente à aromatase, responsável por transformar os androgênicos em estrogênicos,
Há ainda a grande possibilidade do desenvolvimento da ginecomastia, uma vez que a trembolona aumenta os níveis de prolactina no corpo. A prolactina é aquele hormônio feminino responsável pelo estímulo à produção de leite materno. Dessa maneira, a trembolona pode fazer com que o homem passe a produzir leite, deixando suas mamas maiores. Outro dos principais e mais preocupantes efeitos colaterais para o homem é a atrofia testicular, além da elevada perda de libido. O usuário da trembolona pode ainda contar com uma supressão muito significativa na produção dos hormônios da tireoide, podendo causar ainda diversos problemas secundários. Citando problemas secundários, ainda temos os indivíduos que desenvolvem uma forte tosse ao utilizarem a trembolona, e esse efeito colateral é um daqueles não muito entendidos e explicados pelos estudiosos, uma vez que não se sabe ao certo o que liga o esteroide à tosse, porém, sabe-se que é possível que alguma vasoconstrição possa ocorrer. Outros efeitos colaterais não menos importantes são a queda de cabelo, a acne, e a pele oleosa, e além disso é preciso estar sempre atento às duas funções renais, a possíveis problemas hepáticos e aos níveis de colesterol, ou seja, o acompanhamento médico é essencial para evitar maiores problemas de saúde e possíveis lesões irreversíveis ao seu corpo. Sendo assim, podemos perceber que os efeitos colaterais da trembolona são muitos, e esse mágico esteroide anabolizante pode custar muito caro à sua saúde. Uma questão que não pode deixar de ser citada é que a trembolona jamais deve ser utilizada juntamente com nenhum tipo de testosterona, uma vez que a queda de libido nesse caso poderá se tornar muito maior. Esteja atento aos perigos do uso da trembolona e sempre invista em exercícios físicos regulares e uma boa alimentação. Não há nada de errado em utilizar suplementos que ajudem seu organismo no ganho de massa, porém, o uso de esteroides anabolizantes é sempre perigoso e na grande maioria das vezes traz ao usuário muito mais efeitos colaterais altamente prejudiciais à saúde do que benefícios. Ainda que o caminho seja um pouco mais longo, o certo é ter paciência, treinar com bastante foco e alcançar os resultados desejados naturalmente.